isso então na nossa segunda aula de Geografia Física. Lembra da primeira? Estudou os conceitos? Legal, porque a gente vai utilizar bastante hoje aqui. Vem cá, eu vou apresentar para vocês a nossa aula de hoje. Dá um look aqui, ó, um luxo. Nós vamos trabalhar então coordenadas geográficas. Por isso que eu falei para vocês que você tem que estudar direitinho as orientações geográficas, certo? Qualquer coisa, então dá um pause, vai lá, dá mais uma olhadinha para a gente continuar aqui. Quando a gente fala então em coordenadas geográficas, você tem que imaginar o seguinte. Imagine que eu chego para você e falo assim, queridão, vai comprar um pão na padaria, certo? Aí você fala assim, vai você, eu tenho que ir. Aí eu vou falar para você assim, como é que eu faço para ir até a padaria? Você vai chegar para mim e falar assim, Rafão, você desce aqui, vira à direita, depois você vira à esquerda, sobe, desce. Ou seja, você vai me dar as coordenadas para que eu possa chegar até a padaria. Ou seja, quando a gente estuda coordenadas geográficas, a gente vai poder localizar qualquer ponto do planeta. E para que a gente possa exercer isso, a gente vai ter que estudar os sistemas de coordenadas geográficas. Então é a primeira coisa que eu vou te apresentar aqui, é o primeiro sistema. Não é um luxo, dá um look. Vamos lá. Coordenadas geográficas, sistema de coordenadas. O primeiro sistema aqui, ó, tá aqui, ó. É o sistema equatorial. Olha que coisa mais linda. O sistema equatorial, ele tem como a linha imaginária do planeta, a principal, a linha do Equador. Só que ela não fica sozinha não, porque a linha do Equador, ela tem os seus paralelos. Então olha aqui, ó, a linha imaginária do planeta, linha do Equador, seus paralelos. Esses paralelos são tanto para norte quanto para sul. Por falar nisso, lembra da aula passada? Norte, setentrional, boreal, muito bem. E o sul? Meridional e austral. Lembra da Austrália? Legal. Então, vamos concluir aqui. Primeiro, o sistema de coordenada geográfica. Nós temos a linha do Equador como a principal linha imaginária e temos os seus paralelos. Agora vamos para o segundo sistema. Está aqui, ó. É o sistema meridional. Olha lá, é o meridiano de Greenwich como a linha principal. É uma linha imaginária. E temos aqui os seus meridianos. Está ali, ó. Meridiano de Greenwich e seus meridianos. Esses meridianos vão para leste e vão para oeste. Tá lá? Ó, a identificação dos meridianos aqui. E aqui que eu tinha pulado aqui são os paralelos. Pessoal, presta bem atenção nisso. A gente vai sistematizar, a gente vai sedimentar esse conteúdo. Inclusive eu estava até esquecendo de avisar você. Essa aula 2 a gente vai fazer em duas partes. Então a gente vai estudar as coordenadas geográficas de uma forma bem chance, aquela forma assim, ó, mara. Então a gente vai dividir isso em duas aulas. Essa primeira aula aqui a gente não vai fazer exercício, a gente vai ver o conceito básico. Tranquilo? Então retomando, coordenada geográfica, sistema de coordenadas. Nós temos dois sistemas. Daqui a pouco você vai entender por que a gente tem dois sistemas. A gente vai ter que unir essas informações. Vamos continuar aqui, ó. Dá um look aqui agora. No plano equatorial, do sistema equatorial, a gente falou que a linha imaginária, a principal é a linha do Equador. Então a linha do Equador, ela subdivide o planeta em duas partes iguais. Olha lá, duas partes iguais. Então, ó, se liga numa coisa, quando a gente fala em hemisfério, na verdade o significado dessa palavra é metade de uma esfera. Então nós vamos ter a metade de uma esfera e a outra metade da esfera. Tranquilo? Então a linha do Equador, no plano equatorial, subdivide o planeta em duas partes iguais, hemisfério norte, setentrional e boreal, e hemisfério sul, austral
e meridional. Tranquilinho? Vamos ver o outro sistema? O outro sistema fala do plano meridional. Acompanha. Olha que chance. Olha o meridiano de Greenwich. Ele subdivide o planeta, então, em mais dois hemisférios. Aí a gente vai ver o hemisfério leste ou oriental e o hemisfério oeste ou ocidental. Tranquilinho? Se ligou então, qual que é a conclusão? Nós temos então 4 hemisférios. Nós vamos trabalhar com 4 hemisférios. Esses hemisférios é que vão identificar, vão contribuir à identificação de qualquer ponto geográfico. E os dois sistemas, eles vão ter que ter a união, vão cruzar essas informações, aí a gente vai localizar qualquer ponto do planeta. Agora presta atenção nisso daqui, porque a gente precisa conceituar, entender porquê das coisas. Olha que coisinha delicada aqui, olha que fofo. No plano equatorial, então nós temos aqui os paralelos. Você percebeu que aqui, ó, a partir da linha do Equador, indo para norte, e a partir da linha do Equador, indo para sul, os paralelos, eles possuem uma distância em graus. Olha lá, 15 graus, 30 graus, 45 graus. Ou seja, isso significa que este paralelo ele possui uma distância de 15 graus até a linha do Equador. Qual é a conclusão que nós podemos chegar então? Que a linha do Equador é 0 grau. Porque se a distância é de 15 graus até a linha do Equador, o Equador é o 0 grau. Por isso que ele é a referência, é o principal, é ele e os seus paralelos. E aí você tem que se ligar no seguinte, que é uma coisa, se liga. Nós temos essa distância que vai de 0 a 90 graus, hemisfério norte, e 0 a 90 graus, hemisfério sul. É mesmo, o máximo são de 90 graus. Tudo bem? Olha o desenho aqui, ó. Olha o esquema. A latitude que possui a maior distância em referência à linha do Equador, essa latitude tem 90 graus. Olha lá, essa aqui também. A única diferença é que aqui é norte e aqui é sul. Aí eu pergunto para você já imaginou, já tentou refletir o porquê dessa distância? Por que essa distância, ou essas distâncias, são em graus? Se prepara, porque agora a gente vai analisar isso aqui melhor. Dá um look nisso daqui, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Linha do Equador. Observa aqui o seguinte. Nós temos aqui, ó, uma distância do plano equatorial, ó, aqui é a linha do Equador. Essa representação aqui, ó, é esta região. Lembra que nós cortamos o planeta como se fosse uma laranja ao meio? Então criou-se aqui o plano equatorial. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Do plano equatorial até esse paralelo, ou seja, do plano equatorial até esse paralelo, se abriu aqui um ângulo de 45 graus. Olha lá, um ângulo de 45 graus. Entendeu? Então, o paralelo, ele tem uma distância angular, que vai do plano equatorial até o paralelo indicado. Agora, presta, Nossa Senhora da Aparecida, é de arrepiar os pelinhos subacanos. Sabe como é que se chama essa distância angular? Olha aqui, ó. Essa distância angular deste paralelo de 45 graus até a linha do Equador se chama latitude. É a distância latitudinal. Ou seja, então, nós temos um paralelo. Esse paralelo possui uma distância de 45 graus latitudinal. A distância se chama latitude. Entendeu isso? Então, quando você fala assim, aquela região está a 30 graus de latitude norte, é porque aquela região ela pertence ao paralelo 30 graus. E esse paralelo tem uma distância angular até a linha do Equador. E essa distância angular se chama latitude, ou distância latitudinal.
ficando mara. O mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio a gente vai utilizar agora para longitude, sistema longitudinal, em que a linha do meridiano de Greenwich é a principal e seus meridianos. Olha lá, vamos ver. Está aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, uma longitude de 30 graus. Dá para você investigar aqui, ó. Olha, aqui, ó. Daqui até o meridiano, do meridiano de Greenwich até esse meridiano de 30 graus, a gente tem uma distância angular de 30 graus. Essa distância se chama, então, longitude ou distância longitudinal. Ficou mais fácil para você entender? Tranquilo. De boa? Agora presta atenção aqui em dois tópicos muito importantes para você não esquecer, porque fica esse negócio de latitude, longitude. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Vamos acabar com isso aqui agora. Falou em latitude, é norte ou sul. Falou em latitude, ou é hemisfério norte ou é hemisfério sul. Falou em longitude, ó, o meridiano de Greenwich. A gente está falando então de leste-oeste. Volta. Latitude, norte e sul. Olha para mim aqui, olha para mim. Latitude, ou é norte ou é sul. Longitude, ou é leste ou é oeste. Tranquilo? Vamos colocar isso em prática agora? Colocando em prática fica mais fácil da gente entender e fica chance. Vamos ver aqui, ó. Dá um look nessas coordenadas geográficas deste ponto que está invadindo o território africano. Um território até que esquecido, excluído por todos. Vamos ver aqui, ó. Nós temos a latitude de 20 graus, hemisfério norte. Lembrou? Latitude, norte e sul. Legal. Então, ó, 20 graus, latitude, hemisfério norte. Está vendo a linha do Equador? Está escrito linha do Equador aqui? Não, para falar, não está escrito, mas está indicado pelo 0 grau. Tranquilo? Bom, longitude, olha lá, 20 graus, hemisfério leste. Olha aqui o leste. Professor, não está escrito meridiano de Greenwich, mas está escrito 0 grau. 0 grau nesse sentido leste, 0 grau nesse sentido oeste. Recapitulando, olha lá, latitude 20 graus norte, longitude 20 graus leste. Tranquilinho? Anota aí, se você quiser, uma definição então de latitude e longitude. Latitude, 2 points, é porque eu também dou aula de então 2 pontos. É a distância em graus de qualquer ponto do planeta em referência à linha do Equador. Observação. As latitudes e seus paralelos. O paralelo que tem a maior distância vai de 0 ao máximo 90 graus norte, 0, 90 graus sul. Chance. Liquidou a fatura. Vamos para a longitude. Longitude, 2 points. Também. É a distância de qualquer ponto do planeta em referência ao meridiano de Greenwich. Só que os limites nós vamos encontrar de 0 a 180 graus leste, ou de 0 a 180 graus oeste. Tranquilo? Na sequência, o que a gente fez? Uniu os dois sistemas e aí a gente localiza qualquer ponto do planeta. Agora veja aqui, nós vamos colocar em prática mais uma vez. E tudo que é bom tem amor. Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui. Coordenadas geográficas, eu vou contar uma historinha de duas pessoas que se amam, né? Ou pelo menos falam que se amam. É a história do Vitor com a Fernandinha. Vitor e Fernandinha é um casal muito simpático. Aí você sabe como é que é? Mulher judia de homem. Nossa, como judia dos nossos corações. O que vai acontecer? Ela resolve dar um Ruber infernal, ou seja, ficar um pouco de boa. Ela ficou meio chateada com o Vitinho. Por que isso, gente? Aí o que ela faz? Ela é pobre, dá uma olhadinha. Ela resolve pegar
a lanchinha dela e viajar pelo Atlântico. E o Vitinho, totalmente desesperado, está lá na cidade do Guapó, lá em Goiás, centro-oeste brasileiro. Lá tem Cerrado. Nossa, depois a gente vai ver isso. Aí o Vitinho fala assim, Fê, aonde você está, meu amor? Eu quero ir ao seu encontro. Eu te amo. E a Fefê, como toda boa mulher, judia do homem. Ah, eu não vou te falar, não vou te falar, não vou te falar. Mas sabe como é que é, né? Os dias vão passando, aquela pedra de gelo vai se derretendo. Aí ela chega para ele e fala assim, Vivi, você quer me encontrar? Então anota aí as minhas coordenadas geográficas. Vamos ver aqui, ó. O Vitinho, ó, volta aqui, o Vitinho até fica um pouco preocupado. Aí sabe o que a Fefe fala? Vai lá no Geografando com o Profão, estuda e depois você me localiza. Olha lá. Aí o que acontece? Ela chega para ele e falou assim, eu estou na latitude 40 graus sul. Latitude 40 graus sul. E desliga o telefone. A minha pergunta é, o pobre Vitinho, ele vai conseguir encontrar a Fernanda somente com um sistema de coordenada geográfica? Só se ele for muito doidão. Olha o caminho que ele vai ter que fazer aqui, ó. Ele vai ter que pegar a latitude 40 graus sul, que graças a Deus ela falou que é sul, porque se ela falasse que era só 40 graus, ele ia ter que procurar por aqui e por aqui. Então já, ó, a primeira dica. Toda resposta que você for colocar nos seus exercícios, você vai ter que colocar o ponto geográfico, a orientação. Latitude 40 graus, hemisfério sul ou hemisfério norte, certo? Ou na longitude, você vai ter que colocar longitude leste ou oeste. Se você não colocar, o exercício vai estar errado. Então você tem que identificar as orientações. Bom, olha aqui, ó. Então ela pegou e deu esta posição. Ou seja, ele teria que procurar ela em todos esses pontos. Na sequência, ele liga de novo e ela fala para ele, Vitinho, my love, eu estou na longitude 20 graus oeste. Pronto. Ela deu a segunda coordenada, ou seja, o segundo sistema, o sistema longitudinal e o sistema latitudinal. Pronto. Uniu o ponto, ou seja, ele vai pegar o seu helicóptero via, direto do Guapó, sentido Oceano Atlântico, e vai ao encontro de Fefê. E ele vai encontrar o ponto geográfico desejado em nome do Love. Em nome do amor. É de arrepiar. Gente, o amor sempre vence. E as coordenadas geográficas estão aí para ajudar. Vamos ver outro ponto aqui muito interessante. Dá um look aqui, desculpa aqui, ó, latitude 40 graus sul, 20 oeste. Dá um look nisso daqui, ó. Nós temos um outro tipo de planisfério, de mapa, representando então aqui pra gente. Você já conseguiu identificar aqui, ó, olha a latitude. Latitude, 20 graus o quê? Hemisfério norte, olha a linha do Equador, isso tudo é hemisfério norte, ou setentrional. E a longitude? Ih, professor, eu estou olhando aqui, eu estou indo lá para o norte, só que quando chega lá no polo norte, as linhas longitudinais ficam todas num ponto só. Ah, beleza, então você vem aqui, identifica aqui, ó, olha aqui, ó, 30 graus do hemisfério leste. Então, ó, 30 graus de longitude leste, e 20 graus de latitude norte. Tá aí a resposta para vocês. Tranquilo? Eu só mostrei isso aqui para você ver que existem outras formas de representações no planisfério. Agora, se liga numa coisa importante para você estudar. Olha que legal aqui. Eu vou mostrar os limites latitudinais e longitudinais do nosso território brasileiro. E a primeira coisa que eu já vou te indicar é o seguinte. O território brasileiro está tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Olha lá. Está aqui, ó. Está vendo? 30 graus, 36, 42, 48, 54. Não está aumentando nesse sentido? Esse sentido é oeste. Então,
ele fica mais ou menos, né, poderíamos colocar aqui uns 33 graus, mas entre 30 e 75 graus de longitude oeste. Olha o 0 grau aqui, ó. Latitude, hemisfério sul e hemisfério norte. A maior porção territorial do Brasil está no hemisfério sul. Ele tem a maior porção longitudinal no hemisfério sul. Tranquilinho? Beleza? Agora vamos estudar um outro item importante para a gente sedimentar e terminar essa primeira etapa de coordenadas geográficas. A gente vai estudar sobre distâncias latitudinais e distâncias longitudinais. É importante você entender esse raciocínio, porque tem muitos exercícios que cobram essas distâncias. Vamos trabalhar com isso daqui agora. Primeira coisa que eu quero que você identifique é o seguinte. Quando a gente fala em distância latitudinal, a gente está falando isso daqui, ó. Latitude, a cada 1 grau, corresponde a 111,12 quilômetros. Ou seja, pessoal, esses paralelos latitudinais, as distâncias, quando a gente completa 1 grau, é a mesma coisa que eu estivesse falando para você. Isso corresponde a 111,12 km. Ou seja, se você tivesse que pedir para a sua sogra caminhar uma distância latitudinal de 1 grau, a velhinha ia ter que caminhar 111,12 graus. A minha consegue. Eu já pedi 3. A velhinha foi e andou. E voltou. É terrível. É. Então, ó, olha o conceito. Latitude. 1 grau latitudinal corresponde a 111,12 km. E a distância longitudinal? Dá um look aqui, ó. Dependendo da distância longitudinal, ela vai de 0 a 111,12 graus. Rafão, pirei. Como de 0 a 111? Primeira coisa, pessoal, a gente tem que entender que as distâncias longitudinais elas vão mudando conforme os meridianos vão indo para os polos. Você lembra o mapa anterior que a gente trabalhou? Vitão aqui não vai ficar bravo não. Vamos voltar um pouco aqui o slide. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá um look aqui, ó. Volta. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei para você, ó? Olha aqui um meridiano. Ele vai indo para o Polo Norte ou vai indo para o Polo Sul. Você está vendo que ele vai espremendo aqui? Porque ao chegar no Polo Norte, ao chegar ao Polo Sul, os pontos se reúnem no extremo Polo Norte. Então, ó, acompanha o raciocínio aqui, ó. Olha que coisa mais linda. A longitude, olha a linha do Equador, ela vai diminuindo as suas distâncias conforme ela vai chegando no Polo Norte e vai chegando no Polo Sul, até uma hora que ela chega em 0 km. Então, as distâncias longitudinais na região da linha do Equador são as regiões mais distantes. Ao chegar no Polo Norte ou ao chegar ao Polo Sul, as distâncias vão diminuindo até chegar a 0 km. Então, por isso que eu coloquei de 0 km até 111,12 km. Beleza? Vamos colocar uma outra prática aqui muito importante quando eu falo em distância longitudinal e distância latitudinal em graus. Olha que fofo. Dá um look. Por exemplo, aqui, ó, nós temos esses 2 pontos. Esses 2 pontos aqui, ó, daqui até aqui, nós temos essa distância longitudinal, concorda? Olha lá, ó. Tem essa distância que vai de 0 a 60. Isso significa, então, que a distância longitudinal desses 2 pontos são de 60 graus. Olha aqui, mais uma vez, nós temos 2 pontos, ou 2 points. Esses 2 points têm também uma distância. A distância vai ser de 60 graus, porque, ó, eu tenho esse ponto que está nos 20 graus e esse ponto que está no 80. 80 menos 20, 60 graus. Olha esse look aqui, dá um look. Nós ocupamos os 2 hemisférios, o leste e o oeste. Bom,
Esse primeiro aqui, nós temos uma distância de 60 graus. E aqui nós temos uma distância longitudinal de 100 graus. Se nós somarmos, nós vamos ter então uma distância de 160 graus. Aqui então é a distância longitudinal em graus. Se liga, quando está no mesmo hemisfério, se começar do zero você vai somar. Se estiver longe do zero, você vai subtrair. Agora, se pegarem os dois hemisférios, você vai ter que somar as diferenças até o meridiano de Greenwich. Tranquilinho? O mesmo raciocínio para as distâncias latitudinais em graus. Vamos lá. Olha que chance. Está aqui, ó. Latitude norte. Nós temos quantos graus aqui? 70 graus. Está lá. Distância latitudinal de 70 graus. Na sequência, nós temos 10 graus aqui e 40. Está tudo no hemisfério sul, não tá? Então a gente tem o quê? 40 menos 10, distância latitudinal de 30 graus. Opa, e quando engloba os dois hemisférios? A gente vai somar um hemisfério e depois somar, pegar esse primeiro hemisfério e depois somar com o outro. Ou seja, nós temos aqui 20 graus mais 40 graus. Isso significa 40 mais 20, 60 graus. Tranquilinho? De boa? Beleza. Com isso, a gente vai sedimentar e dar um pause, terminar essa primeira parte de coordenada. O que eu quero é que você reveja o vídeo para depois a gente continuar na segunda parte, que é o momento que a gente vai rever alguns conceitos e fazer os exercícios. Tranquilinho? Bom estar aqui com vocês. Lembra aquela dica, se por um acaso você gostou da aula, beleza, indica para os seus amigos. Ah, Papão, eu não gostei, sua aula é horrorosa. Vai para aquele colega que você odeia ele e indica para mim também. O importante é indicar. Queridão, queridona, beijão, abração. Estou te esperando lá na segunda parte. Tchau, tchau.